Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 1º de setembro de 2010, quarta-feira. Verbete é 1678. 3 páginas, 41 logias e 10 máximas. O tema, ato social. A especialidade é a sociologia. Definologia. O ato social é a ação pública ou manifestação explícita de sociabilidade da personalidade humana. Eu quero dizer que na etimologia está faltando aspas antes de relativo. A ação pessoal, quando grupal ou junto de outra ou outras pessoas fora do círculo da vida doméstica. O papel social pessoal. A autovalorização inteligente do tempo, das oportunidades e das companhias, objetivando a evolução consciencial. O palco social, apresentando sempre as peças de naturezas variadas, com os atores mais diversificados. O jogo das relações sociais, trazendo resultados surpreendentes para a consim observadora. O deslocamento físico da consim. A recepção de mensagens laterais. O tempo despendido para fazer o social. O emprego inteligente do desconfiômetro no círculo social. A projetabilidade lúcida e a parasociabilidade. Na remissologia nós temos aí 15 itens, destacamos. Carga da convivialidade. Casal incompleto. Coerção social. Distopia social. Papel social. Frase enfática. A vida humana moderna exige a avaliação inevitável e permanente dos atos sociais, a fim de a consciência lúcida manter, dinamizar e ampliar a auto-organização proexista produtiva. Você avalia a qualidade dos atos sociais dos quais participa? Você tem o hábito de confrontar os atos sociais com a autoproex? A remissologia, o número 1, o número 2, o número 4, o número 8 e o número 14. Eu estou chamando a atenção aí do que é mais assim, essencial. Sempre eu procuro colocar no meio de 15, eu procuro 1/3, tá certo? Agora, pergunta. O exercício da imagética sugerido pelo Serenão seria um esforço compatível que a consciência precisa para se descondicionar do soma e do holochakra para chegar ao EV e, consequentemente, à exteriorização instantânea? O problema que eu acho é o seguinte, há uma sugestão para a pessoa estudar a imagética para ela ficar livre disso. Entende? E as pessoas, às vezes, são muito escravas da imagem. Imagética é imagem, imagística é imaginação. Tem uma tia de 78 anos com fibromialgia que sofre desde criança com crise forte e enxaqueca também. Faz uns 3 ou 4 dias alguém falou aqui em fibromialgia, lembra? Ela é extremamente católica, mas por desespero já aceitou a ajuda de quase todas as religiões, especialidades médicas e linhas de tratamento não tradicionais ou científicas. Já sofreu cirurgia mediúnica, sessões de hipnose, quase tudo que se possa imaginar. A sua comunicação restringe a falar de doenças e a chorar contida e discretamente. O que eu ou qualquer um de vocês aí pode fazer por ela? Queria muito a sua ajuda para que essa tia dessomasse com um pouco mais de tranquilidade e entendimento sobre a sua vida de sofrimento. O problema todo é o seguinte, tem que falar para ela que a dessoma, ela vai acabar com o corpo. Então ela fica com o problema maior, é o psicossoma e o mentalsoma. Com isso ela não vai ter dor. Agora, o problema até lá, o caso é, coloca estado vibracional nela, exterioriza energia em cima dela,
dê um jeito de fazer o arco voltar e crânio chacral. Isso vai ajudá-lo. Às vezes, alivia, serve de alívio, processo de colocar as energias funcionando. Recentemente, uma amiga minha de faculdade sofreu um acidente de carro e está em coma. A mãe que estava com ela faleceu. Gostaria de compreender, através da conscienciologia, esses acontecimentos que nos parecem tão ilógicos. Qual a melhor maneira pensênica de lidar com isso e compreender melhor esses acontecimentos? Olha, você tem que estudar o processo da evolução. Tem um livro meu, que é um livrinho, que é um pequeno manual, chama Nossa Evolução. Dá uma olhadela nisso, que às vezes vai te dar alguma ideia. Sempre ajuda. Tem que estudar aí o processo do destino e o processo da grupo karma, karmologia, holokarma e etc. E a seriexologia, nós temos muitas vidas. As candidaturas de parentes de políticos dessomados com sobrenome conhecido pela SOCIM parece funcionar como um mecanismo de consciência para continuar patológica, em que se acentuam as relações grupo kármico negativo. Poderia comentar esse fato à luz da reurbanização do plano extrafísico? Isso aí influi nesse povo todo e tem relação. Os parentes sempre têm evocação, então tem uma certa relação com o processo genético, ambiente, mesologia, continuação, etc. Tal. Sempre tem. Mas essas coisas são secundárias. O que interessa mesmo é o saldo da ficha da pessoa. Mas, conversa fiada. Tenho diariamente uma sinalética projetiva, geralmente das 6 às 7 da manhã, depois da telepse. As projeções acontecem depois de forte sonho intracraniano, mas geralmente são projeções cegas e às vezes se transformam apenas em sonhos lúcidos. O que posso fazer para melhorar a qualidade das minhas projeções? E o que você acha que seria mais útil fazer enquanto estiver projetado? Eu acho que seria bom você pensar em ajudar os outros. Exteriorize energia para ajudar os outros. Projeção, a pessoa desenvolve mais se ela pensar na assistência aos demais, através da energia. Isso aí vai te ajudar. Fico tentando em casa mover objetos pequenos com a força da vontade, como no EV, mas nada acontece. O professor consegue mover pequenos objetos com sua vontade? Pode mover uma caneta ou folha de papel para demonstrar ou explicar a técnica? Isso aí não é assim tão fácil, porque você tem que gastar muito mais energia. Agora, o ideal é o seguinte, você coloca um pó bem fino, por exemplo, um açúcar refinado, ou uma farinha bem refinada, e coloca na beirada, por exemplo, do guarda-roupa, lá em cima. Sai do corpo e mexe aqui, isso aí é mais fácil que mexer aqui. Agora, não pode ter vento no ambiente, a janela tem que estar fechada, etc. Tal, porque senão o vento só já derruba isso. Agora, aí você vai ver o que acontece. Por exemplo, você está lá, está tudo limpo embaixo, e você vai dormir, e você volta pensando naquilo, e você chega lá, tem uma opção de coisa no chão, mostra que você mexeu. Alguma coisa, sua energia foi lá. Isso às vezes é o mais fácil para começar. Agora, uma das coisas mais difíceis que tem, e geralmente a gente precisa de mexer com outras pessoas para ajudar, para fazer o reforço de energia, é você deixar a água da torneira correr. E você vai chegar e desviar a água para um lado ou outro. E você vai falar antes qual. Não pode mexer na torneira, nem encostar em nada. Isso não é fácil. Agora, eu fazia isso com o Arthur. O Arthur achava a coisa mais natural. Ele tinha 3, 4 anos. Uma vez eu fiz isso, passou uma mulher e viu que eu estava mexendo com aquilo. Eu falei assim, como é que o senhor faz isso? Tem algum truque, né? Eu falei assim, tem, isso é mágico. Agora eu falei assim, agora é para a esquerda, para esse lado de cá. E mexia com a água virava um pouco para cá. Isso aí não é fácil. Porque aí movimenta, a água está movimentando, você gasta energia demais. Agora, às vezes a pessoa vai fazer exercício dele, daí a pouco ela está sentindo falta de ar.
mexeu no processo da ectoplasmia. De modo que não fica mexendo com isso, não. O ideal é mexer mesmo com um pozinho bem fino, entende? Em cima do guarda-roupa. Não talco fininho tem que ser, mas tem que ser muito bem feito. Agora, isso é impressionante. Quando a pessoa faz isso e acontece 3 vezes, ela vai confirmar que houve alguma coisa. Se as verdades relativas de ponta, em sua maioria, nascem da ebulição das opiniões discordantes, quais são as mais relevantes verpões encontradas pelos dissidentes do IPC? Pergunta para eles, eu não sei. Eu não perco tempo com esse povo. A maioria nunca me deu nada, nunca enriqueceu nada do que eu faço. Todos eu considero bem dissidentes, até o momento. Ninguém me enriqueceu nada aqui. Qualquer coisa acima disso. Eu quero dizer para vocês que nós recebemos aí hoje a professora Suzana Graciela Pérez Barreira Pérez. É presidente do Conselho Brasileiro para a Superdotação, de Porto Alegre. E a professora Sheila Torma da Silveira, que ela é das altas habilidades e superdotação da Rede Municipal de Ensino, que é uma secretaria de Porto Alegre. Elas estão aqui com uma programação do Hotel Bela Itália. Esses dias eu recebi a turma do Hotel Bela Itália. Você sabe que eu já cheguei a dar curso nesse hotel, tudo isso. Então, hoje, agora, às 14 horas, elas vão ter uma palestra lá. O aluno com altas habilidades, superdotação. Quem é? Essa é uma palestra às 2 horas. Às 19 horas, o aluno com altas habilidades, superdotação. Quem é? Já no Polo Tecnológico de Itaipu, no auditório César Lattes. O público são os professores do município. Agora aqui o público lá na Bela Itália são os professores do Estado. Elas são muito boas, essas senhoras, estiveram aí conosco. Agora, quinta-feira, isso aqui é hoje, agora quinta-feira, amanhã, elas vão falar no Hotel Golden Tulip, a reunião do PTI, Polo Tecnológico de Itaipu, às 14 horas. Agora, quero dizer para vocês que amanhã, às 20 horas, as 2, vão fazer conferência junto no discernimento. Eu peço a vocês para comparecer, porque eu quero que elas vão me ajudar. Né? Se estudar superdotação, me ajuda no trabalho aqui, tá certo? Esse é um dos temas que eu mais estudei na minha vida, superdotação. Foi daí que apareceu o consensograma. E o consensograma foi o livro que eu demorei a demorar mais em redigir. Eu demorei 22 anos anotando as coisas. Agora, seria bom então aparecer amanhã. Teletertuliano, ou quem estiver, venha ver o que é o processo de superdotação. Essas 2 são das pessoas mais capacitadas do Brasil atualmente para isso. Amanhã, discernimento, 20 horas. A conferência feita pelas 2. Professora Suzana e professora Sheila. Vale a pena ver isso aí. Ô, Mangari, você vai aparecer lá, não vai? Se não aparecer, vai ter comigo. Estou avisando. Viu, Roberto? Dá um jeito. Outra coisa que eu quero avisar para vocês aqui, um aviso seríssimo. Amanhã nós já vamos ter o primeiro sorteio dos 20 neoverbetes de vocês. Quer dizer, são 17 autores. Amanhã, tá certo? São 17 neoenciclopedistas, tem 20 verbetes. Vai ter a listagem bonitinha dos 20. Aí tem que sortear sempre. O sorteio é a eleição. A eleição não é sorteio? Eu falo eleição, sorteio para mim, não é coisa. Agora veja, amanhã, tá? Eu quero ver vocês aqui. Quem redigiu algum verbete deve aparecer amanhã, porque senão a turma escolhe, como é que fica? Para mim, alguns vão ficar em casa e vão ficar. O que é que foi sorteado? Não, foi o meu, eu preciso de ir lá depressa. Esse, se chegar retardatário aqui, eu vou cair na cola dele. Tá certo? Esse vídeo está aí, né? Para ver o que é que passa. São 17 pessoas, neoenciclopedistas, e 20 verbetes. Vamos ver o que vai sair disso. Eu vou trazer meu material que eu tenho para qualquer coisa, defender
me defender. Tá certo? Vamos ver o que é que se passa, né? Agora, a briga vai ser ótima. Vocês podem trazer todas as armas que vocês quiserem. Armas intelectuais, tiroteios verbais e etc. Tá certo? Faz parte disso. Quer dizer, esse agora vai ter seu, quem mais aqui? Seu, quem mais? Ela, quem mais? Está vendo que o povo está aí, são 17 pessoas, só tem os 4 aqui agora. Tem que se mexer, queremos ver isso aí. A briga está montada para amanhã. Vocês venham, porque o duelo vai ser feio. Tem os juízes, é a turma toda, vamos ver o que é que vai dar. Agora, ó, precisa de falar com o Álvares. Alô, Álvares. Você sempre corrigiu meus verbetes. Que tal amanhã, hein? Se da manhã ele aparecer para corrigir os verbetes, tá tudo, hein? O quê? Ah, sim. Não, e outra coisa, não é uma inquisição séria. E outra coisa, a I5 também não. De modo que nós também não usamos no Brasil um negócio chamado pena capital ou pena de morte. Outra coisa, não usamos também decapitar os outros, como acontecia na França. É isso? De modo que vocês se preparem, o processo mais é tiroteio verbal. Vamos ver quem é que atira melhor, etc. Tal. Agora, ó, pode usar o ato social hoje, porque amanhã vai ser o ato social, antissocial, contra-social, parasocial. O que vocês pensarem vão ter amanhã. Agora, que vai ser interessante, vai. Vocês vão ver 20 verbetes que vocês nunca ouviram, que não tem nada a ver comigo diretamente. Tá certo? Agora, vai parecer demais com o meu estilo, porque tudo foi feito com o meu estilo, né? Tem que ficar mais ou menos igual. Mas vocês vão ver que tem ideias muito mais avançadas do que as minhas. São pessoas superdotadas. Pode falar, Na ciclologia da página 33, o último ciclo aqui. O ciclo da autoprodutividade, isolamento reflexivo, convivência frutífera. Como é que sai para dessa? entender assim, entendo. A pessoa, primeiro, ela estuda muito no particular. Ela é quietinha. Depois, ela tem uma convivência com os outros, ela vai entender mais os outros. Então, a convivência vai ser positiva, produtiva. Dá para entender assim, agora, o isolamento... Isolamento ainda tem que ser assim. Isso é igual eu. Eu passei 12 anos sem ter muita vida pública. Eu só fazia pesquisa, viajava muito, etc. Tal. Isso é a autoprodutividade do isolamento reflexivo. Quer dizer, a gente, vamos dizer, se isola, faz uma reflexão, e depois, a partir desse isolamento, você transmite para a convivência, mais ou menos? É o jeito. Primeiro, tudo que tem uma gênese séria na Terra, ou seja, o nascimento de alguma coisa, é tudo no escuro. Você nasceu no escuro, sabia? A barriga da sua mãe não tinha luz nem lâmpada elétrica. Você nasceu na escuridão. Não há luz lá dentro. Escuridão e assim, ó, a semente, por exemplo, tudo nasce no escuro. Ela desabotoa, brota, tudo no escuro. Na escuridão da minha então, casa. Primeiro você tem que arranjar as verpões no escuro, trabalhar muito, quietinho. Depois é que vem a fundo, vem a público, aparece. Eu já escrevi sobre esse negócio de escuro, semente e vida, há muitos anos. Eu escrevi muita coisa sobre isso aí. Tudo nasce na escuridão. É da escuridão que nasce a luz. Por isso que deu a luz. A mulher deu a luz. Por quê? Outra coisa. O cachorrinho é pior ainda. Demora até abrir os olhos. Ele é mais escuro. Ele vem para cá, para a claridade, ainda não pode ver a claridade. O olho dele não aguenta. Tem que esperar uns dias para depois ele abrir o olho.
Então, Valdo... Vocês acham alguém aí demorou a abrir o olho quando nasceu? Se tem alguém assim, é porque é meio cachorro ainda, né? Sinólogo, sinologista. Está muito cachorrento ainda, tem alguma coisa errada. Agora, aí, essa reflexão leva vamos dizer, uma convivência social, vamos dizer, mais mental somática, porque é uma coisa preparada isso também. Pois é. Agora, no meio dessas duas coisas tem o autista. O autista ele fica na escuridão, mas ele fica na escuridão igual o deprimido. O deprimido fica dentro da casa, fecha as janelas, fica na escuridão e acabou. Outra pessoa que às vezes é assim, é a pessoa que tem cefaleia, dor de cabeça muito forte. Às vezes ela quer ficar no escuro. Mas esse isolamento também tu pode encarar, ele é neutro, ele tanto pode servir. Pode ser tanto positivo agora, quanto negativo. Pode virar o processo é estudar. Agora, o que a gente quer dizer é o seguinte, para chegar a grandes ideias, quase sempre tem um período quietinho, isolamento, na escuridão da pessoa, ela fechada em si própria. É introspecção. Depois é que ela coloca o que ela descobriu, os achados, para o público. Esse é o caminho. A mesma página, 33, em paradoxologia. O paradoxo da pessoa despreparada para a fama. Eu sou um jogador de futebol no Brasil. Está vendo? O último agora mandou matar a mulher, aquele negócio todo. Eles não estão preparados para isso. Eles acham que eles são dono do mundo. O jogador de futebol no Brasil é um protótipo bem claro dessa realidade. São os despreparados. Entendi. Tem aqui também na página 32, em fatologia, de baixo para cima, 1, 2, 3, na quarta linha, a recepção de mensagens laterais. Só poderia ampliar um pouquinho? A recepção de mensagens laterais é o seguinte, a gente tem que olhar a parte social e ver quais são os sinais que a gente tem para enriquecer as nossas análises, pesquisas, abordagens. Então, através de coisas secundárias, que estão às vezes na moldura da apresentação dos fatos, é que a gente olha isso. A vida social, o cenário social, ensina muito, desde que você tenha concentração mental, atenção dividida, para ver uma coisa e outra. Esse é o caminho do ato social. Todo ato social pode ser informativo, a gente nunca sabe. Ele pode trazer uma comunicação boa para esclarecer suas pesquisas. Porque todo ato social, geralmente, tem gente. Onde tem gente, você pode estar aprendendo. Certo? Entendi. Valdo, ali no Projeções da Consciência, você fala que as comemorações humanas têm sempre uma contrapartida extrafísica. Quer dizer, muitas vezes a gente vai participar das duas, do ato social e do ato parasocial, através da projeção, né? Você pode falar dessa relação? Como é que funciona? A relação, geralmente, é o seguinte. A guerra, por exemplo, eles comemoram a guerra, tem as coisas todas negativas com respeito à guerra. Tanto de um lado quanto do outro. Aqui eles exaltam os heróis, quem matou mais. No avião, o piloto fala quantos aviões inimigos ele derrubou e coloca um por um lá. Tem o atirador de elite, que depois de aposentado, ele fica com a jactância de mostrar quantas pessoas ele matou, como é que foi. Quer dizer, isso tudo é uma loucura. E é lógico, a hora que o cara fala aqui, o outro está regozijando de lá. Está todo feliz, os assediadores que fizeram isso. E às vezes as vítimas estão em cima do cara. E, por exemplo, o revivalismo, aumentar o rapport, essa Tudo isso questão. ajuda demais, né? As pessoas têm recepção extrafísica. Então, quando a gente faz uma exposição, uma mostra, isso tudo vai fortalecer o rapport. Agora, tudo a gente tem que dar valor. Extrafisicamente, em certas áreas, como o NEX, parece que tem mais comemoração do que aqui.
quando o negócio é bom. Às vezes uma As badalação... ações são benéficas. Então, às vezes, uma badalação que parece fútil em alguma coisa, que é só futilidade, É tudo por mais, isso que e eu às falo aqui vezes para a não é. turma, ó, o social é muito Às vezes importante. não é. Nós temos que fazer o ato social. Isso é muito importante. Fazer o social aqui, ó. É o que a turma gosta de falar, é fazer o social. Nós estamos fazendo o social. Então, isso aí é importantíssimo. Pode falar. Walter, é o seguinte, dentro das comunex extrafísica, agora... Mexe aí nesse microfone seu. Alô, alô. Então, o que acontece? Por exemplo, vai ter o filme O Nosso Lar. Nosso Lar, na verdade, era uma comunex extrafísica, certo? Sim, porque lá tem muita literatura. Fantasia, tem um monte de coisa assim. Literatura. Sim. Agora, por exemplo, o que eu queria saber é o seguinte, o Pombal também era uma outra comunex extrafísica. É, mas lá não era aquilo, não. Sim. Lá era de assistência, lá era como se fosse um hospitalão. Tá. Como que é feito essa paraciossologia entre as comunex? Como que isso funciona? Funciona pela afinidade e o nível de lucidez das consciências. Se ela tem lucidez, ela tem acesso às grandes comunex. Se ela não tem, ela não tem. Nem sabe que aquilo existe. Não encontra com ninguém. Tem gente que dessoma não encontra com o povo que eles queriam. Porque todo mundo estava mais evoluído que ele ficou nos baixinhos da extrafisicalidade, não subiu. Então não acha ninguém. Está entendendo? Agora eles vêm falar para a gente que aqui é fácil de achar. Eu estou sempre nos baixinhos, igual aqui, estou por baixo. Tem intrafisicalidade. Agora, por exemplo, existia uma coordenação com relação a você estar numa comunidade extrafísica e ir para outra, existia Só um caminhamento... com afinidade e lucidez. A lucidez significa interassistencialidade. Se a pessoa estiver pensando só nela, ela não faz nada. A hora que ela começa a pensar em ajudar os outros e fazer as interrelações construtivas, a coisa muda de figura. Uhum. Por exemplo, você na condição dos Éfesos, que ficou 214 anos, você administrava alguma coisa nesse sentido? Alguma coisa assim. O que, por exemplo? Eu tinha o meu pedaço. Que pedaço era esse? É o processo lá, principalmente do Pombal. E Até assim, que eu voltei lá depois. Tal, sim, dentro do Pombal, assim, qual que é a sua atribuição lá dentro, em termos de manejo? Eu seguia as ordens do povo de cima. A maioria que me dava ordem, tudo vinha do transmentor. Entende? Agora, tudo é encaminhamento disso, encaminhamento daquilo, encontrar uma pessoa, encontrar outra. Eu estava me aperfeiçoando, eu não cheguei a ficar bom nisso, não. Mas em rapport com as consciências que têm problema. Mas eu ainda não fiquei bom nisso, não. A maior prova que eu não fiquei bom é aquela história que eu conto, da turma que eu estava dando aula fora do corpo lá, mostrando a energia. Não, olha aqui, ó, esse corpo não vale nada, a gente transfigura ele pela vontade. Veja bem, e aí eu acabava com as minhas pernas, depois eu acabava com meus braços, depois eu ficava solto no ar. Aí lá pelas tantas, um deles falou assim, Valdo! E pulou em cima de mim. Eu tive que voltar para o corpo, numa pressa danada, e o coração disparando, quase acabou comigo. O cara descobriu que eu aguentava totalmente. São esses que eu chamo de paracomatosos. Você está entendendo? Extrafisicamente eles são comatosos. Agora tem de tudo nesse aspecto. Agora isso aí é que eu aprendi. Mas agora, a coisa mais séria para fazer isso, nem sempre a gente consegue, que é o processo da holomemoriologia. Você tem que lembrar quem é aquela pessoa para ter mais rapport com ela. A hora que você entra, o negócio é mais fácil. Uhum. Agora, por exemplo, assim, dentro do Pombal, que você tinha uma certa organização, e quando você vê aqui para o intrafísico, que tem todos os intermissivistas aqui, qual a relação que houve de semelhança, o que foi feito lá e o que foi feito aqui? Muita gente que nós levamos para lá, foi para dar um banho de loja. Muitos de vocês aqui estiveram lá comigo. Você já viu como é que eu tenho ampla liberdade como o Acir? O Acir é do Pombal. Ele me ajudou em muita coisa. Já era da turma lá, que atendia a gente.
lá no Pombal. Ele se curou praticamente lá. Uma das coisas mais bravas que eu tinha, que era o processo de cabeça. Não era fácil. Entende? Perfeito. Agora, aqui tem dezenas aí que passaram pelo Pombal. Tem outras dezenas que ainda não chegaram. São esses que a gente está fazendo lá, o chamado. Alô, 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 intermissionista dorminhoco, acorde, 7 horas da manhã, está na hora. A polícia está chamando aí fora. Trom, trom, trom. Antes do Pombal era o Nosso Lar? O que era que vinha antes? Antes, É. filha. Pombal é antiquíssimo. Pombal, Nosso Lar é mais a ideia de um processo literário. Não corresponde à realidade. Mas tinha alguma coisa parecida. Tinha, muita coisa parecida. Das coisas mais aparecidas que tem é um lugar que o André Luiz não descreveu, que lá está escrito Alvorada Nova, que é o nome que ele deu. Aquele lugar tem mais coisa, não Pra que era lado fica isso? tanta literatura. Mas o problema é que era muito avançado, ele mesmo tinha dificuldade de mexer lá. De compreender aquilo. Para que lado era isso? Alvorada Nova. Alvorada Nova é fora do estado do Rio. Agora, o Nosso Lar, ao que indica, o negócio era lá. Agora, tem igual essas coisas de Nosso Lar, os problemas de literatura disso, uma série de comunex, tipo português, desde a época da descoberta do Brasil. Isso tudo está em torno do Rio de Janeiro. Agora, nós e os amigos e o povo da Reurbex e o reurbanizador andou liquidando com algum desses lugares. É como se fossem aldeias extrafísicas, tudo alterado. Agora, quando eu comecei a trabalhar com o negócio diretamente para acabar com isso, que saía do corpo, tal mal, junto comigo, aquela coisa toda, porque na questão da reorganização, os amparadores trabalhavam junto com os assistidos. A gente enchia de energia lá para ver se fazia o exaurimento daquelas energias negativas. Agora, tanto eu quanto eles, todo mundo chegava, na mesma hora, acabava com tudo. O ambiente chupava, vampirizava as energias da pessoa. Tudo através do psicossoma. Agora, com isso, eles começaram a mudar tudo. Agora, onde se fez mais trabalho desse foi na Europa. Se não tivesse feito, não teria sido feita, sabe, a União Europeia. Eu acho muito difícil. Tinha que ter acabado com aquilo lá, muita coisa. Por isso que eu acho que uma porção de coisa de tradição e coisas antigas que tem por aí, precisa de derrubar isso tudo. Quanto mais depressa derrubar, melhor. Não, o folclore, a superstição, o mito, o irracional, o surrealista, está entendendo? As loucuras das crendices, isso tudo tem que acabar. Agora, por exemplo, o Nosso Lar, ele quis dar umas coisas mais ou menos aproximadas, mas o negócio é muito romanceado, não corresponde à realidade mesmo das coisas que são lá. Existem certas descrições, são mais ou menos aquilo que ele fala. Certas personalidades são mais ou menos daquele jeito. Mas não o entrecho, o enredo, o script, o tema. Quem romanceou o médium que... Hein? Quem romanceou o médium que recebeu? Não, ele recebeu as instruções para fazer isso. O André Luiz não sabia nada dessas coisas, ele era por fora. Ele não é do ramo, ele era médico. O negócio era difícil. Ele era só médico, e olha lá, mas um grande cientista dentro das coisas dele. Pode ser. André Luiz falou para mim assim, eu fiz alguma coisa, mas eu tenho muita pena de você. Você tem que fazer muito mais. Eu descobri uma doença do início até o fim. Você vai ter que descobrir o mundo do início até o fim. Ele me falou isso antes de eu conhecer o Chico Xavier. Por isso que eu sei que ele é o Carlos Chagas. Ele que passou essas ideias para o Chico. Não. Ele passou as ideias que a turma deu Que para alguém ele. passou pra junto, ele. uma Emmanuel que supervisionava essas coisas todas. Quer dizer que ele não estava vivenciando aquilo ali naquele momento. Sabe Alguém o quê? passava lá no extrafísico, ele não estava Não, ele vivenciando passou isso. por aquela experiência. Tem muita coisa que ele está falando ali que ele passou por isso. Mas, por exemplo,
Ele não pôde nem falar quem ele era, abriu o jogo. É tudo na base de literatura. Outra coisa, Voltaire, aquele livro, é a história de um que aquele pode falar mais coisa. Tem certas cenas do Voltaire que são mais autênticas ainda. Entendeu? Agora, por exemplo, eu recebi livro junto com o Chico, do André Luiz. Tem um que chama Sexo e Destino. Os fatos que estão lá correspondem mais ou menos à realidade. Só que tem que os nomes são diferentes, as coisas todas. Esse livro é um dos que mais vendem também, é o Sexo e Destino. É o Nosso Lar, esse aí. É um dos que vendem mais. Me lembro agora o nome, qual que era, mas que já falava de tal mal, com esse nome mesmo, era o mesmo? Tal mal sempre foi o mesmo. Mas agora lá não tem livro falando de tal mal, não. Eu li. Fala de outras personalidades. Estou procurando até fala agora. José Grosso, que a gente fala às vezes dele. Agora, o meu livro, sim, eu falo do Transmentor. Eu não sei onde foi, já procurei adoidado. Foi o que me fez o rapó, porque falava do tal mal, falava da Maria Clara, Projeções da consciência. Projeções da consciência. Não, foi antes de eu conhecer a projeciologia. Transmentor. O quê? Apesar... Pode falar. Escuta, vocês têm que me dar uma listagem aí, que esse chefe aqui deu para vocês. Vocês já deram? Já arranjaram? São 25 folhas. Não tá. Me traz aí que eu preciso daquilo aqui. Valdo, apesar do Balzac não ter curso intermissivo, como você disse, que ele é um pré-intermissivista, ele está recebendo orientações da interlúdio? Ele recebe já de muito tempo, minha filha, mas não é só interlúdio, é muito mais de interlúdio. Antes de interlúdio? Porque eu trabalhei com ele. Agora, quando ele recebeu a incumbência que tinha liberdade de escrever um romance, que veio me pedir, que a gente decidiu, muita gente ajudou a ele. Não é só Agora, do interlúdio. Quem eu pedi para ajudar o Balzac, eu pedi ao Transmentor. Você tem uma ideia na ocasião. Ajudar ele. Entendi. Por isso que as coisas dele enfoguetaram. Eu falo agora, assim, mais recentemente, ele continua recebendo esse tipo de orientação? Não, ele agora está entrosado com um monte de gente aí que vem. Ele tem atendido o povo da França, gente que teve contato com ele, tem uma série de condições. Entende? Sob certo aspecto, até um certo ponto, certas coisas para ele ficaram até pequenas. Apesar dele não ter tido um curso intermissivo, propriamente. Não, mas hoje eu não sei, né? Hoje você não sabe. Eu não ponho a mão na cumbuca para mais ninguém sobre curso intermissivo. Entendi. Sabe que eu já estou nesse corpo faz 78 anos? Muita coisa É muito tempo. Eu não sei mais o que há com esse povo. Eles não me deram cartão, nem ficha, nem nada. Sabe que me dá, né? Vou saber. Não te deram Então eu não sei, eu estou voando no escuro. O currículo você não está sabendo. Vocês me dão mais algumas dezenas de anos que eu vou saber. Quando eu dessomar, eu sei. Tá. Deixa comigo. Tá bom, obrigada. Valdo. Valdo. Há mais ou menos daqui a 30 dias nós vamos realizar aqui a Longevitar, o encontro sobre longevidade. Nós convidamos a secretária municipal da assistência social. Ela demonstrou também interesse em estar fazendo algum evento que a gente participasse. Como que é essa associem com a consciência lógica? Como é que o que a gente deve fazer? Como? Abraça todo mundo e procura ajudar. Fale a verdade baseada em fatos que ninguém vai reclamar. Fiz uma poesia. O assunto vai ser comum, né? Sobre o idoso, sobre a longevidade. Fala tudo. Como que a gente... Anota o que é essencial para você sempre falar. Toda reunião pública grande, você vai ter que falar aqueles princípios. Sobre gerontologia, isso é uma necessidade. Anota no papel. Vê o que é essencial. Nunca deixe de falar aquilo que interessa. Essa interação, como é que... Outra coisa, não fica só na poesia, não. Mostra a realidade.
É preciso de ter muita realidade nisso. Eu estava pedindo agora para o Eduardo, ele está estudando, para a gente ver esse negócio que está dando muito infarto no povo e ninguém toma providência. É igual o que aconteceu agora com um amigo nosso, que está lá infartado. Ele sentiu as coisas e não tomou providência nenhuma, continuou tudo do mesmo jeito. É preciso o povo desconfiar. Dor no ombro, dor no braço, dor nas costas de certas coisas. Isso tudo é o coração. E está matando gente que não é fácil. Parece que o termo é o seguinte: a cada 29 segundos uma pessoa tem infarto. Parece que é isso, no mundo. A ação não é fácil. 29 segundos. Eu falei, daqui a pouco é menos de meio minuto. Alguém já morreu, mais um. E essa diferença de interesses, assim, porque associa esse lado do idoso, ele vai mais... Mas olha, o idoso, seja da Socinha, ou do fim do mundo, seja da favela, ou, entende, da aristocracia, todo mundo é a mesma coisa, todo mundo fica velho. E não adianta, dinheiro não conserta processo, não. A velhice chega, o envelhecimento vem. Mas eu falo de mental soma, assim, que não... Pois mas fala tudo, vê o que você tem. Você tem muita coisa para mostrar. Nós aqui sabemos mais essas coisas do que a maioria desse povo. Essa que é a verdade. Sim, e a secretária demonstrou interesse que a gente faça algumas palestras também lá na Socinha. Fala tudo aquilo que você acha. Agora, defenda tudo. Fala tudo baseado em fatos. Ninguém vai poder falar nada. Se você falar a verdade baseada em fatos, acabou. Você já está se defendendo naturalmente, tudo que você está fazendo. Isso é positivíssimo. Muito bom. É buscar o assunto mais comum. Assuma, Jussara, é a vida. Arregaça as mangas. Você já nem tem a manga, já estou vendo só que tem uma pulseira, mais nada. Valdo, um assunto que precisa ser abordado nessa questão é a parte da produtividade intelectual da pessoa de terceira idade, de quarta idade. É isso que interessa discutir. As doenças, a coisa mais séria é trabalhar com a precisamos. cabeça para evitar o Alzheimer. Tem que falar isso da pessoa de terceira idade que produz intelectualmente, que está altamente produtiva. Então, esse devia ser o foco tem que fazer do trabalho. Exercício físico e exercício mental, simultaneamente, ao mesmo tempo. Isso é que é importante. Eu ando na esteira. Uma das nossas palestras é produtividade útil, vida útil, longevidade. Vai girar só em... Quer ficar lúcido, seja lúcido. Útil, ele ficar jogando na praça, ele fazer aquelas viagens de terceira idade que não leva a coisa nenhuma. Bailinho. É uma coisa muito triste. O bailinho da terceira idade, que é à tarde, que é de uma tristeza mortal. Então, as pessoas que deviam estar produzindo alguma coisa, interagindo socialmente, elas estão dedicadas a pequenos lazeres e muito felizes com essa condição. Então, tem que acabar com essa imagem do idoso improdutivo, saudável, mas completamente robotizado. Ele é um Robex. Ele não faz nada de útil para a sociedade. Ele só dura muito. Na França, que tem uma sociedade assim avançada em termos sociais, o idoso simplesmente não morre. Ele é imortal, porque ele chega, tem enfermeiro, tem fisioterapeuta, tem cozinheira, tem massagista, mas ele não produz nada. Ele fica ali naquela vidinha, sabe? Então aqui pode caminhar para o mesmo problema dos países avançados, civilizados. Então é bom a gente fazer essa prevenção. É muito importante. Sim. Valdo, aqui sempre está falando de Nosso Lar, tal, e Pombal. Qual a diferença, vamos dizer, o que caracteriza o Nosso Lar, Pombal e Interlúdio? Isso aí, vocês estudam lá o livro, o filme, o que eles estão fazendo. Mas porque o filme, já gastaram mais dinheiro para fazer um filme no Brasil, né? Deve ser uma bomba, o Nosso matéria Lar, de tudo. Pelo que eu entendo, é uma de transição, uma comunidade de transição. O Pombal está um pouco acima, parece. Tá um pouco não, está acima. Não dá para comparar isso. Lá é o seguinte, lá é literatice, besteira. Tem muita coisa que está misturada. Agora, as coisas do Chico, a maioria são assim. Agora, pelo que eu entendo,
Espiritismo pega o nosso lar como se fosse a Comunex mais, é isso? Eu não sei. Não, eles tinham que arranjar alguma coisa para atrair os fregueses, né, a clientela, a publicidade, precisa disso. Cada um faz jus àquilo que pode. Agora, eu quero que a Jussara faça jus ao envelhecimento. Viu, Jussara? Viu, Jussara? Eu que desejo que você faça jus para sarar os outros. Jussara. Valdo, então, Tá certo? em termos de assistência, nosso lar também existe, é uma assistência, sei lá, de TACOM, não sei, estou perguntando. E em relação ao interlúdio, já é uma assistência de tarde, seria isso, mais ou menos? E outra coisa, nosso lar é muito religioso ainda, né? Tem muita coisa. Interlúdio não tem mais nada disso. Você fala a realidade tudo na cara. Muda tudo. É igual ao Pombal. Pombal tudo é técnico. Começa que lá não tem nada de estar andando muito, porque não tem nem rua. Tudo é na base da habilitação. É totalmente diferente. Não precisa nada desse negócio de aeróbus que eles estão... que lá inventaram isso aí. Porque tudo isso pode ser feito, você sabe, né? Porque a insubstancialidade extrafísica depende da pessoa para fazer o morpho pensando. Então, isso tudo é possível. Criatividade leva longe. Mas não é o ideal, nem é o certo, é o melhor. Já o nosso lar, ele, não existe volitação no nosso lar? Não sei. Vamos ver, olha lá o que é que eles estão falando. Veja lá, veja o filme. Preciso ler o livro e ver o Tem filme. de tudo. Agora, tem coisa positiva, tem muita coisa positiva. Vamos olhar o que Vai é que ser eles fizeram lançado de positivo. Deve ser agora bom. em setembro vai ser lançado. Pois é. Vamos ver isso. Esse livro dele, que é o primeiro de André Luiz, já vendeu 2 milhões de exemplares. O Sexo e Destino já vendeu 1/4 disso, parece que é 500 mil. Esse que a gente recebeu junto. Agora, esse Sexo e Destino chama atenção por causa do sexo, né? Agora, o nosso lar é por causa do processo de ser o processo extrafísico. Os ingleses, vários médiuns, desde o século XIX, já falavam desses lugares assim. Tem muito livro em inglês falando dessas coisas. De, sabe, comunidades extrafísicas. Tem disso. Agora, o povo aqui não sabe muito. Mesmo o próprio nosso lar ainda não é tão lido, nem discutido. Mesmo para os espíritas não era tanto assim. Agora, como vendeu muito e hoje está na moda, eles querem tirar partido dessa divulgação, né? Está certo. Mas eu só ponho como pergunta. Parece que a própria federação entrou e deu dinheiro para isso aí. Mas não quer que apareça, porque se der dinheiro, a federação deve ter muito dinheiro atualmente. Mas como pergunta, o tipo Comunex nosso lar, ou do mesmo tipo, seria o máximo que o espírita conhece? É isso? Não. Se você for seguir o mais que os espíritas falam, seria Allan Kardec que fala sobre os espíritos superiores, de alto nível, e tem os mundos fluídicos, como eles chamavam, que o negócio é mais avançado ainda, que isso tudo aí. Inclusive físico. Eles achavam tudo que tem coisa muito mais avançada que aqui. Tudo está lá. O problema é a nossa atualidade aqui, como nós estamos hoje. O que a gente está fazendo? Como é que é? Eu sou pragmático, objetivo, quero saber o dia a dia. Vamos ver a aplicação disso. Estado vibracional, arco voltaico, mega euforização, interassistencialidade, TENEPS diária. Muito diferente. A ação é precária. Paulo, Sim. aqui. Não, o tema hoje é ato social, né? E só abrindo parênteses, eu ouvi dizer que o Lula vai estar aqui amanhã, né? Inaugurando a Unimila, parece. O Lula, né? de vez em quando, está aqui em Foz. Sempre foi Unimila, assim. o Mila amanhã.
Então acho que vai ser um ato social importante, né? Um ato social presidencial. Você sabe que o Serra esteve aí também essa semana. É isso, não sabia, não. Esse povo todo vem a Foz. Mas também a inauguração da Unimila, né? Eu acho que é um ato social importante, né? Historicamente dizendo. Acho que é a primeira universidade, né? Que integra a América do Sul, né? Professor Vamos ver o que dá. Né? Professor Valdo, aqui, ó, em cima. É que parece que o Lula chega hoje e a Dilma também vem em Foz do Iguaçu hoje. Sim, mas o Serra também esteve aí, lembra disso? Quem é que falta? Todo mundo está chegando por aí, né? Para ver o que dá, né? Na hora da eleição, todo mundo está presente, depois somem, o resto da vida. Quando acelero as energias com toda a minha vontade, começo a sentir pequenas vibrações no corpo todo, parecida com vibrações de quando se cruza as pernas e o sangue começa a não circular. O nome disso é cãibra. Quando coloco mais vontade e acelero ainda mais, as vibrações aumentam, mas sinto um desconforto muito ruim que torna impossível acelerar além desse nível. É como um choque. Consigo sentir esse choque quando quero e faço em qualquer membro do corpo sem desconforto, exceto na coluna, que é insuportável, e na hora do estado vibracional, quando atinge o corpo todo. Não dá para prosseguir. O que é isso? Como prosseguir com aceleração nessa situação? Isso também é mioclonia? A mioclonia é só movimento involuntário? Não. Isso aí pode ser parestesia. Você tem que trabalhar mais com o estado vibracional para superar isso aí. Isso aí faz parte, aparece durante o desenvolvimento, faz parte do serviço. Na condição de docente do curso Assistenciologia, preciso do esclarecimento em relação a algumas interrogações ainda presentes. É certo pensar que um trafar existente na CONSIM, exposto na relação dos 100 perfis das CONSRELs ressomadas, não é suficiente para caracterizar essa CONSIM na condição de uma CONSREL ressomada? Não, se o traço é pobre, é pequenininho, uma coisa qualquer, não serve, né? O problema é se ele é bem característico, se ele é bem definido, se ele aparece muito. Mesmo considerando os trafares correlatos ao mais evidente, podemos afirmar que esse trafar exposto é o megatrafar da CONSIM, porém não o determinante quanto a ser uma CONSREL. Partindo do princípio de que as CONSRELs ressomadas vieram de comunidade patológica, podemos dizer que a CONSIM intermissivista está excluída dessa categoria? Sim, se eu vivo falando aqui. Considerando a colocação anterior, é certo pensar que o grupo evolutivo da CCI não existe em CONSRELs ressomadas? Não. Existe CONSRELs ressomadas, sim, porque aqui não tem só intermissivista. Então vamos entender bem. Chega aí uma família que tem 17 elementos. Se eles vêm aqui para trabalhar com a gente, deve ter CONSREL no meio. A média é essa. Com 17 já tem alguma CONSREL. Então como é que fica? É todo mundo intermissivista? Não. É aí que tem aquele percentual de quebra. Gente, eu queria que vocês batessem aqui os parabéns comigo para uma pessoa que nos ajuda muito, que é uma das nossas líderes de atividade. É a Dayana Roça. Os 15 anos da Dayana hoje. Sabe como é que é? Agora, gente, eu vou ler aqui o que é que vai ser dentro do sorteio da eleição de vocês, o que vocês vão escolher. Eu vou ler na ordem alfabética os temas que 17 de vocês escreveram e que agora já consta na enciclopédia. A mensurabilidade, ataraxia, autodeterminologia, binômio ideia-intenção, boemia, conhecimento teático, consciência miriaédrica, consciencioterapeuta, crise de crescimento, expressão pseudo-terminológica, histrionologia, poder da vontade, propósito ansiolítico, questionário invexológico,
recato evolutivo, remissão enciclopédica, senso de perspectiva, separação unificadora, subjetividade objetiva parapsíquica e o workaholismo. Por aí vocês escolham agora o que vocês vão ter. E aí nós vamos ver quem é. E lá, amanhã, quando forem trazer aqui, você vai ver no fim as iniciais. Por ali você sabe quem é. Eu confio em vocês dentro do processo do debate. Vai esquentar amanhã em diante, durante 20 dias. Tá certo? Hein? Tem no site também, tem de todo lado, né? A eleição é feita aqui e de fora, né? Vamos ver quem é que tem. Você já pensou, essas pessoas que escreveram que estão aqui, lá ela vai fazer um voto a favor dela ou não? Como é que fica? Como é que fica? É o tal negócio, já não sabe. Nós agora estamos entrando numa nova jurisprudência. É essa jurisprudência mais ampla, entende? Democrática, é de vocês. E eu fico muito feliz, porque agora já tem mais 17 para receber como saco de pancada, né? A situação de vocês. Nós agora somos 18 de Copacabana, tá certo? Muito sério isso aí. Pensem nisso. Vale a pena pensar. De modo que o ato social, a partir de amanhã aqui, vai ser diferente. Né? Pode falar, Pilar. Orvaldo, eu quero assim salientar a numerologia na página 33 e os aspectos que foram abordados do ato social. Eu percebi como sendo assim uma visão holística mesmo dos atos sociais. Nessa numerologia, desses 7 itens, também caracterizado uma cosmovisão. A numerologia é o seguinte: o ato social vital da sobrevivência intrafísica, um ato social afetivo do acolhimento interassistencial, o ato social lúdico do entretenimento conjunto, o ato social político do posicionamento pessoal, o ato social didático do autoexemplarismo pedagógico, o ato social intelectual da exposição autocognitiva, o ato social tarístico da interassistencialidade cosmoética. Então, esse é o resumo de tudo. Pois é, então, apresenta os aspectos holossomáticos e mais o parapsiquismo, né? O caminho é por aí. Vocês entenderam, né, o nível? É o resumo. É o resumo do ato social aí, com tudo que a pessoa precisa. Agora, o que mais? O que vocês estão estudando mais sobre o assunto? A crescendologia, vida pública, vida desorganizada. O senhor pode falar sobre isso? Sim. Crescendo patológico, vida pública e vida desorganizada. O caso todo é o seguinte: a pessoa, ela começa a ter a vida dela. Lá pelas tantas, a vida dela se torna pública. Então, ela é uma personalidade aí pública. Agora, com isso, às vezes, a movimentação, a badalação, todo o trabalho em torno dela, ela se desorganiza. Quando ela era sozinha, quieta, mais quieta, ela era organizada. Com o passar do tempo, ela se tornou patológica. Essa desorganização é que dá o processo da impulsividade, que dá a precipitação e que vai dar a síndrome do ansiosismo e outras coisas mais. Começa assim. Então, uma das coisas que vocês vão ver é o seguinte: uma pessoa, ela é a vida particular só dela. Lá pela Santa, ela se candidata e é eleita. Às vezes ela vai desempenhar uma função durante 4 anos. Ela começa, não tem cabelo branco nenhum. Daí 4 anos está cheio de cabelo branco, devido à bagunça do processo. Desses cargos todos, o mais difícil, a meu ver, é a prefeitura, é o prefeito. Esse é que coloca a pessoa mais doida, se não tiver cuidado.
aparece mais, é muita cobrança. Professor. Tudo em casa. Você está entendendo? Não é fácil. Professor, aproveitando aí esta questão do crescendo, podia ser um crescendo positivo, ou seja, vida pública e se tornar uma pessoa organizada? Isso é mais difícil, né? Pela nossa condição, né? Assim, aproveitando esse mesmo crescendologia, podia ser o crescendo homeostático, vida pública e vida organizada. É possível? É possível, mas é mais difícil, né? A maioria que acontece, né? Exato, assim. com certeza. Entendeu? A gente percebe claramente com alguns políticos. Se a pessoa é correta, se ela for e puxar a brasa para a sardinha, o cara entra no cargo e não faz nada, só utiliza as benesses do cargo. É questão do poder, né? O poder ninguém está gente que não lê nada, igual o presidente da República atual. Ele não lê nada, não tem muito trabalho, ele vive no mundo da lua. Está lá na inauguração de pega o dinheiro e começa a inauguração distribuir para fazer média. Aniversário de clube, né? Quer dizer, pega o dinheiro da gente e faz média com os outros. Ontem ele estava no aniversário dos 100 anos do clube lá, do Corinthians. Agora, são pessoas que não raciocinam. Elas são superficiais. O presidente da República é superficial. Agora, ele sabe tirar partido do carisma, da força presencial que ele tem, faz média com todo mundo, só fala na linguagem popular. Isso chama demagogia do populismo. Agora, é patológico. No entanto, não parece ser patológico. Todo mundo está batendo palma para ele. Mas é patológico. Ele é patológico. É porque a pessoa pública, ele realmente fica com um tempo bem curto para essa atividade. Não, a maior prova que a gente mostra é que se uma pessoa ela tem 80% de aclamação do povo, ela não presta. Agora, olha só a palavra 80%. Que eu estou usando. Não presta. E olha a lógica, presta atenção. Se nós vivemos numa sociedade que é patológica, que isso aqui é um hospitalão, aonde a gente está numa grande enfermaria, se a maioria que está nessa sociedade está aclamando você, é porque você está dentro da média patológica da sociedade. Isso é um óbvio. Uma pessoa que fosse boa tinha que ter muita gente contra. Isso. Porque ela está renovando a sujeirada que questão da crítica, né? Também. Se todo mundo está batendo palma, que a pessoa não serve. Isso é a regra. Isso é que é a coisa mais séria de paradoxo que tem na sociedade atual. Esse paradoxo é terrível. De modo que não adianta querer defender o Lula. Se 80% está batendo palma, nunca houve isso no Brasil tão grande. É por quê? Alguma coisa está fazendo errado, porque a maioria está a favor dele. Se a maioria aqui tudo é patológico, a sociedade é patológica, como é que é possível? Claro. Vocês estão entendendo? O mais é conversa fiada. Eu estou batendo nos fatos lógicos, racionais. Não vê que não tem. Evaldo, aí eu acho que tem um problema também da educação da população, porque eu acho que tem 18% que são Mas analfabetos. escuta, a sociedade é patológica. Por quê? Porque não tem educação. Falta reeducação. Professor, aqui na frente. Está sendo comprado. Os votos são comprados. Sim. Na fatologia, ao que você estava se referindo sobre o jogo das relações sociais, na quinta linha, quarta linha, final da quarta linha. O jogo das relações sociais trazendo... relações sociais trazendo resultados surpreendentes para a consciência observadora. É a pessoa observar o jogo. Isso que eu estou fazendo aqui é isso. O jogo das relações sociais. Ao que o Lula faz para fazer a demagogia do populismo. Ele fica bem com todo mundo. Nunca combate nada, socorre os aflitos, passa a mão em todo mundo, deixa a negligência para lá. Se o negócio é difícil, ele não resolve na hora, não fala a verdade de nada, esconde toda a maracutaia. E você fala que é surpreendente pelas inovações que trazem, digamos assim, cada vez inventando um jeito diferente. Qualquer um, aqui, ó, se eleger um poste, o Brasil ia melhorar. A coisa começou mais ou menos antes do Fernando Henrique. Fernando Henrique e o Lula praticamente fizeram muito pouco. Fernando Henrique vendeu a Vale e outras coisas mais. O Lula
com esse mensalão, esse negócio, comprou todo mundo e gastou dinheiro, colocou mais gente trabalhando para o Estado, aquele negócio todo. Demagogia populista. Demagogia pura. Agora, veja, o Brasil cresceu por quê? Nós estamos num nível de abastança. O processo das commodities só que avançaram as commodities no mundo inteiro, o Brasil com a matéria-prima que tem, tudo que tem, só isso. O tamanho que tem aqui, as coisas que se plantam, o negócio todo, só isso. Grande mercado consumidor se colocar também, um poste lá, ia sair bem. Agora, não é o Lula que fez isso. A coisa vem um pouquinho antes do Fernando Henrique até agora. Qualquer um que analisa o processo político, social, vai chegar a essa conclusão. Agora, vamos ver daqui para frente o que tem, né? Outra coisa, o Lula foi muito inteligente numa coisa, ele seguiu toda a planificação do programa do Fernando Henrique, que já tinha assentado o processo da economia. Isso é que eles não podem mudar. Se mudar, tudo vai por água abaixo. Se a guerrilheira entrar aí e for fazer alguma coisa contra isso, cada processo de esquerda ou qualquer coisa, vai colocar tudo no buraco. Aí vai criar problema para todo mundo. Pois é, não é fácil. O Fórum de São Paulo. Vamos ver o que vai dar isso aí. Agora, o povo no Brasil está mais ou menos sabendo dessas coisas. Vamos ver o que vai dar, né? Agora, se ela quer trabalhar bem, ela não é boba, ela é inteligente. Vamos ver o que vai dar. Agora, não pode pegar no trabuco, esquecer esse negócio de assaltar banco. Primeiro ela assaltou o banco, aquele negócio todo. Depois entrou para o governo e eles abriram a mão para os bancos. Os bancos nunca tiveram tanto lucro como no governo do Lula. Você vê que está todo mundo comprado. O Lula é ótimo para vender as coisas. Vendeu o Brasil. Para mim, ele vendeu mais do que o Fernando Henrique. As coisas são maiores. Por isso está todo mundo feliz. Entende como é que é? Ouve. O senhor considera, a gente pode considerar uma carta aberta, como o senhor fez para os espíritas, um ato social? O meu ato social da carta aberta que eu fiz para os espíritas foi totalmente social. Né? E como abrir o jogo, lê lá depois você vê o que não, eu já li. E como o senhor classificaria esse ato social? Como uma necessidade do momento. É aquilo que eu precisava ter feito para acabar com as bobagens, porque senão eles iam inventar mais coisas e iam criar mais problemas para eles mesmos. Isso aí seria ruim para os espíritos. Espírita que começa a brigar uns com os outros não vale nada. Está tudo errado. Eles começaram a me combater. Como é que eles vão me combater? Eu passei 28 anos trabalhando no movimento espírita, fazendo assistência. Vai combater o que em mim? Eu saí de lá sem brigar com ninguém. O meu negócio é o seguinte, eu quero fazer pesquisa. Espiritismo não tem pesquisa, é religião. Então não me interessa. Virei as costas e fui embora, em paz, sem brigar com ninguém. Agora, chega lá e eles começam a querer colocar coisa em cima de mim. Que é isso? Vamos falar da verdade. Opa, para aí, vamos aqui. E outra coisa, eu estava pensando que eu devia estar gaga ou obsidiado. Aí eu mostrei para ele que não estava. Agora veja, agora já fazem 44 anos que eu deixei isso tudo. Eu deixei o movimento espírita, eu tinha 34 anos. Tá certo? Presta atenção, 34 anos. Eu estou com 78. São 44 anos depois. Isso aí foi a primeira parte da minha vida. Eu fiz o que eu pude. O mais. Mas uma carta aberta, assim, de esclarecedora, no caso, assim, como foi a sua, pode ser classificada, assim, com que tipo de ato social? Ato social esclarecedor, assim mesmo? É lógico. Atares. Aquilo lá eu fiz atares com ela. Clareou tudo. Nunca mais eles atiraram pedra em cima de mim. Você está entendendo? Nunca mais quebraram as minhas vibraças. Modo algum. Agora, tudo é gente nova que está fazendo. Hoje eles não são novos, depois de 44 anos, esse cara tudo deve estar com cabelo branco. Aqueles que fizeram isso. Eram uns 3 ou 4 só. Patrulheiro ideológico, que queria defender Allan Kardec. Em cima de mim, sem me conhecer, sem nada. Gente que eu nunca tinha visto.
Assim, epa, para lá, ô meninada, cala a boca aí. Comecei a escrever, então, com uma certa educação, né? Você deve ter visto a carta. Tem hora que você tem que mostrar as garrinhas de fora. Tem que mostrar quem você é, quem que você veio. Eu sou uma pessoa que brinco muito, mas eu sou sério nas coisas que eu faço. Tudo meu é sério. Eu nunca levei isso na brincadeira. Agora, vem inventar as coisas que não correspondiam à realidade, insinuando milhões de coisas. Você há de ver os artigos que saíram. Não dava, né? Eu já fora, abençoei todo mundo, não tinha brigado com ninguém, os caras depois vêm em cima de mim. Você acha que eu ia ficar quieto? E o problema era só comigo, meu nome, ali, bem claro. Então eu tinha que abrir o jogo. Mas na época, a maioria do movimento ali, o pessoal que te conhecia, te apoiou com a carta? Ou não? Não apoiou. Eles morreram de medo de mim. Eu me estabeleci como um bicho-papão. Esse povo morre de medo de mim. Escuta só, eles sempre acharam que o cara entrou para o espiritismo, ele virou santo, vai furar o céu. Que é a maior besteira. Que às vezes numa vida só a pessoa não precisa mais de mexer com isso. Ela vai para outras instâncias evolutivas. Isso é bobagem. Agora, o que se passa? Eu entro lá, entro na liderança do movimento no Brasil, o maior que tinha de espiritismo. Levamos o espiritismo para fora do Brasil. Levamos para Uberaba, que hoje Uberaba é considerada a capital do espiritismo. Quem levou isso fui eu, junto com o Chico. Não foi só o Chico, fui eu que levei o Chico para lá. Presta atenção, eu e meus amigos. Povo. Agora, eles começaram a combater justamente isso. Que é isso? Só em Uberaba eu vivi 22 anos. Presta atenção. Com o Chico foram 10 anos de trabalho, os últimos 10 anos do espiritismo. Como é que é? Comecei no movimento espírita nas aulas de moral cristã. Então agora veja, é terrível eu, que estava lá, eles proclamando e querendo que eu fosse o seguidor, e aquele que ia fazer o acompanhamento e o prosseguimento do trabalho do Chico, ia falar com ele, não sou eu não vou entrar nisso, eu vou ficar aqui pouco tempo, eu vou sair fora. Eu não quero ficar com religião para mim não vai, isso não é o ideal. Eu tenho muita retrocognição, eu não tenho culpa se vocês não têm, eu tenho que seguir aquilo que a minha consciência manda. Então veja, eu, desde o movimento espírita, fui secretário do movimento espírita, presidente de União de Mocidade. Trabalhava com aqueles jovens na época do carnaval, 400 a gente marcava uma cidade, e às vezes a gente mesmo escolhia, cidade tal, e a gente ia lá para o interior e passava o carnaval com 400 jovens falando sobre o espiritismo. Eu era dos líderes, fui secretário disso aí há alguns anos, entendeu? Era a união de várias mocidades espíritas do Brasil Central e do Estado de São Paulo. Era o maior movimento de jovens que havia espírita no Brasil. Eu estava na ponta disso. Mas comecei na ponta com aula de moral cristã. Fui presidente da União da Mocidade Espírita de Uberaba. As coisas todas mudaram. Só lá havia 10 departamentos diferentes. Eu era presidente disso. Rapazinho. Agora, o que é que se passa? Depois disso, levo o Chico para Uberaba na hora que ele estava numa crise familiar, crise espírita, crise com a União Mineira, chorando sem parar. Eu que vi as coisas na intimidade, acompanhei os processos dele e vi. Agora, chego lá, começamos a fazer livros juntos. Escrevo junto com ele 17 livros psicografados. Tem 17 obras psicografadas juntos. Agora veja, depois disso tudo, os caras vêm e querem me combater. Como é que é? Eu fiz tudo que tinha no espiritismo, o que faltava? Outra coisa, tudo a favor do espiritismo. Eles não podiam combater nada. Você está entendendo como é que é? Agora vem um, vem outro lá, querendo denegrir o que eu fiz, a minha memória, a minha pessoa, as coisas. Por quê?
Assim, olha, os assediadores, os patrulheiros ideológicos, falei isso tudo lá, está lá falando, você vê lá, patrulheiros ideológicos, quer dizer, bobagem, gente boboca. Eu penso que aquela carta deve ter feito esse povo tudo amadurecer. Com o tempo eles amadureceram, porque depois disso, nunca mais ninguém falou nada. Eu virei o bicho papão, eles morrendo de medo de mim. E se falasse, eu ia voltar. O transmissor falou para mim, se amanhã alguém falar muita injúria, infâmia contra você no movimento espírita, é bom você falar, porque senão todo o seu serviço vai por água abaixo. Todos esses anos você trabalhou lá dentro, 28 anos, vai por água abaixo. Ele mesmo falou para mim, faça, por isso que eu fiz a carta aberta. Mas depois disso, eu nunca mais precisei escrever muita coisa. A única coisa que eu fiz depois foi esse artigo para defender o Chico, numa situação que eu achei que estava demais. E eu sabia que eles não iam publicar o artigo, lá em Curitiba. E valeu a pena, porque melhorou o destino do homem. E mudou, caiu fora lá do arcebispado, aquele negócio todo com o meu artigo. Falando as verdades para ele. No artigo, eu falava sobre a pessoa dele. Ele tem livros publicados, tem uma opção de coisa, o homem, não é bobo. Uma grande personalidade. E nós ficamos amigos no fim da vida. Só que tem que os livros dele eu não dou valor nenhum, por isso que eu não falo dele aqui nem nada. Não adianta. É muita tolice, que é da fase anterior, né? Que ele me conheceu. Não adianta. Mas você está entendendo então como é que é? Tenho treinado o estado vibracional já faz quase um ano. Sinto pouca evolução nele. Raramente consigo instalá-lo, a não ser quando em estado de hipnopompia e bem fraco. Devo colocar mais vontade e intensidade? Treinar mais? Sou casca grossa? O senhor poderia me dar alguma dica? Olha, o estado vibracional, a pessoa tem que trabalhar com isso. Agora, no seu caso, talvez o que ajudasse é você participar de cursos de dinâmica, né, das energias e do parapsiquismo. Você tem que sentir as energias com outras pessoas. Isso às vezes ajuda você a desenvolver mais depressa. Tudo indica que você é casca grossa. Depois de um ano ainda tem dificuldade com o estado vibracional. Quem que é casca grossa? Se ele não for, quem é que vai ser? Precisa de ser um que faz 2 anos? Um ano já chega. Na fatologia, página 32, terceira linha de baixo para cima, poderia aprofundar sobre as músicas e os sons? Vamos ver aqui. Patologia, terceira linha. Os sons, as músicas, os encontros, os jantares. Então, o que nós queremos falar é o seguinte: para a sociedade tem muito valor o processo das músicas, dos sons, devido às festas, os bailes, os festivais, e tudo que diz respeito ao processo artístico, tudo entra som, entra música. Então, isso aí o povo dá muito valor. O social faz parte disso. Mas agora, veja, se uma pessoa ficar só na base da música, a evolução dela pode ficar paralisada. Só isso não adianta, não. Vocês já pensaram, se eu for só ouvir as músicas que eu gosto, pensa bem, o dia inteiro, em vez de trabalhar com as minhas coisas aí para atender os outros? Quer dizer, todo mundo que é compositor e que se sente bem naquilo, é uma boa vida. Ele veio para colher as benesses das sobremesas da vida humana. Ou só nisso. Está um eterno na primavera. Você já pensou uma pessoa começar a ter primeiro e só ficar na primeira? Não, eu me especializei em primeiro. Senão o outro chega aqui para mim e fala assim: olha, Valdo, eu quero me especializar agora, me falar disso aqui. Em megafonização. Vocês pensam bem como é que é isso? Na página 32, Principiologia, o senhor poderia definir e exemplificar o que é o princípio do exemplarismo pessoal? É esses que eu procuro mostrar na tertúlia aí, que os caras falaram que eu só falo de mim aqui. Teve um deles que falou aí, meteu pau, eu só falo de mim. Isso é exemplarismo pessoal. Eu dou meu exemplo, meus erros, meus acertos, aonde eu acertei, aonde eu errei, por quê, de que modo. Eu vivo contando aqui a realidade. Como é que é? É a vida. Isso é exemplarismo pessoal. Mostra a minha idade. Eu só não fiquei pelado aqui, mas o striptease consciencial máximo eu já fiz aqui nesses 8 anos aqui. Não é isso?
Gostaria de saber de que maneira podemos usar a força presencial de uma consciência atratora em uma proex produtiva. A primeira coisa é o seguinte: chega-te aos bons e você vai ver o que você tem de bom e de ruim. O processo todo é esse. Chega-te ao bom, você vai ver o seu nível, aonde você está. O processo é esse, é o caminho. Mas você tem muita coisa boa. Pode vir que você tem bom ambiente, tem bom espaço. Eu conheço ela. Há algum tempo, meu ex-marido nos presenteou com um gato siamês, muito bonito e carinhoso. Porém, ele sofria de assédio. Enfrentou a doença, não existe isso. Sofreu tentativa de envenenamento, levou um chute no maxilar, até vir a dessomar por atropelamento. Minha mãe era demasiadamente apegada ao gato, e desde a dessoma do animal vem apresentando várias doenças, pois se entregou à tristeza. Eu tive alguns problemas com ele, porém, apesar de castrado, ele saía na rua e voltava de madrugada, me acordando para que eu abrisse a porta. Desenvolvi um grave problema de sono em razão disso. Hoje de manhã eu estava acordando, e entro a acordar e cochilar, ouvi as patinhas dele na porta do meu quarto, roçando, pedindo para entrar. O animal pode se apegar a nós a ponto de gerar um assédio? Se sim, o que devo fazer para que isso cesse? Não, a primeira coisa é o seguinte: você está falando aqui, parece que o gato já morreu ou está vivo? Ele já morreu, não é isso? Agora, ela está sentindo as coisas porque ela passou muito tempo da situação. Pode ser que o gato ainda esteja no ambiente dela. Isso é o que deve estar acontecendo. O seu óleo pensante está com o gato lá dentro. Agora, pensa positivo sobre o gato, que tudo vai melhorar a seu favor. Não pensa negativamente com ele. A primeira coisa, quem errou foi vocês, não foi o gato. A primeira coisa, esse gato não devia sair à rua, porque já estava castrado, ele não precisava de sair, era só arranjar um ambiente adequado para ele, com calma, e dar carinho para ele, que tudo dá certo. Outra coisa, isso de ser apegado, o bicho mais apegado que eu já vi na minha vida é a Crystal, que nós temos lá em casa. Todo mundo que conhece ela sabe disso. A gatinha é mais do que cachorro. Tudo que eu falo para ela, ela segue, ela vem, ela me atende igual o cachorro, todo lado. Agora veja, é apegada comigo de uma tal maneira que o ideal seria que ela ficasse no meu colo 24 horas, o ano inteiro, pro resto da vida. É isso que ela quer. Ela se sente bem com as minhas energias. Todo mundo sabe disso. Agora, hoje, ela foi levada para cortar os pelos, que está começando a esquentar, e ela já está com toda linda, enorme. Então ela vai virar um gremlin, hoje. Vai ficar magra de novo, aquele negócio todo, fica parecendo um bicho. Mas é o jeito para melhorar. Outra coisa, essa não sai, ela fica sempre em casa, e ela se sente bem. Ela já tem o território dela sem problema. As 3 gatinhas que nós tínhamos esse ano partiram. Ela está sozinha. De vez em quando ela sai procurando ver se tem alguma das 3. Não acha nenhuma. Mas agora nós estamos com o gatão. O gatão é o super gato. Agora veja, ele é desse aquele tipo, ele tem, não chega a ter 1 metro. Eu pedi para eles medir, mas está quase. Ele é enorme, ele é desse tamanho assim. Agora, o que se passa? É afetuoso. Eu falei assim, eu estou perdido. Mas comigo sempre foi assim. Você veja bem, o Salve, que foi o gato que a gente achou no meio do buraco, só ele atendia só eu. Nem o Chico não conseguia chegar perto dele. Quer dizer, os bichos têm mania comigo. Então, você veja bem, esse aí, levaram a gatinha. Então, nós soltamos ele dentro de casa. Eu fui trabalhar, antes de você chegar lá, você está entendendo? A gente vê, ele estava atrás de mim, miando sem parar. E miava, olhava para mim e esborrachava no chão, para a gente mexer com ele. Agora, ó, você lembra daquele jogo de gato que tem de pendurado? Ele é tão forte que chegou lá e fez assim, pá, pegou o negócio e saiu brigando com o negócio. Gata nenhuma, nunca tinha feito aquilo. Ele tem uma força que é uma loucura. Você olha depois as patas dele, ele é imenso. Ele é uma jaguatirica, só que tem que suave. Entende? Mas é uma oncinha suave. Agora eu coloquei ele na cozinha lá com a lavadora, ele estava lá separado. Você está entendendo? Hoje. Mas depois eu vou soltar.
Agora eu solto, ele pula no meu colo. Aquele monte são muitos quilos. Ele é enorme, mas é super afetuoso. Parece que a própria raça é assim, todos eles são desse jeito. Não, ele fala sem parar. Ele vem atrás da gente e conversa o tempo todo, está o tempo falando. Agora, outra coisa, ontem ele começou, porque nós estamos começando a ter mais contato com ele agora essa semana. Então ontem ele começou, já arranjou a táxima comigo. Eu fiz a experiência. Então saí da cozinha, percorri a casa toda, fui até o quarto. Cheguei no quarto, saí 3 vezes e ele atrás de mim. Ficou dado a táxima. A Graça estava lá fazendo graça, mais uma vez, olha, está atrás de mim. Eu falei para ele, vai lá, vai atrás dela. O que é isso? Me esqueça, olha lá. Mas ele atrás de mim. Uma coisa interessante é que ele, às vezes, ele quer ficar perto, não necessariamente no colo, mas ele quer ficar perto, próximo. Ele quer ficar perto, ele encosta na gente, encosta aquele rabo desse tamanho na gente, aquele negócio todo. Agora, outra coisa, nós estamos acertando para ver se a gente faz o convívio harmônico dele com a Crystal. O problema não vai ser ele, não, vai ser ela. Ela é muito ciosa de tudo que ela tem. Não, mas pois é. Aí eu tenho que deixá-la no escritório. Mas agora vamos ver com o tempo como é que fica. Nós estamos começando a acertar. Dentro de 1, 2 semanas nós vamos ter uma ideia de como é que foi a situação. Entende? Agora, ela tem que fazer concessões. Eu já tentei mandá-la para a consciência terapia, mas ela não quer ir. Valdo, eu já tive um gato desse aí, né? Que a raça é o Maine Coon, né? Que ele é tão grande que eles achavam lá nos Estados Unidos que ele era mistura de gato com aqueles raccoon. Daí o nome Maine Coon, né? E eles são assim mesmo, como ele falou. Agora, esse gato aí, o nome dele é o Freud, mas eu chamo ele de o Titã, que ele é enorme, né? Super gato. O gatão. É o Superman. O Jung já ficou só o Freud. Ele é cinza. Agora, ele é o Freud. Cor cinza. Que é enorme, o cara é imenso. Agora, ele é bonito, tudo dele é certinho, os olhos são impressionantes, o jeito, mas ele é narigudo, quer dizer, não é little nose, é big nose. Quer dizer, para chinês não dá, chinês tem que ser nariz pequeno, entende? Então, a gatinha não, ela não tem nariz, né? Agora, ele não, ele tem um narigão. É o que o João falou, ele fala com a gente, né? Uma da característica do Não, ele fala sem parar. Ele fala, né? Mas veja, né? A Crystal conversa e tem diálogo, tem uma opção de coisa, eu conheço toda a ideia. E ela é apurada. Você sabe, mulher é mais adiantada, evoluída do que o homem. E eu penso que a Crystal é mais inteligente do que ele. Entende? Pelo jeito dele, eu acho ele mais burro, pela situação, até o momento. Até o momento, é preciso a gente estudar mais uns dias, tem que examinar. Isso é psicologia sul-humana, você sabe, psicologia animal. Eu estudo isso há muito tempo. Eu já tive um que ele está me lembrando, que é o Xanxão. O Xanxão, quem deu o nome de Xanxão foi o Chico Xavier. O Xanxão é o seguinte, ele gostava de mim e ele que fazia a nossa defesa da casa. Ele ficava em cima do muro vendo tudo que acontecia. Se desse alguma novidade, ele ia lá e falava para mim, tem gente aí, igual cachorro. Agora, Xanxão, ele era enorme. O muro lá tinha 1 metro e lá vai fumaça de altura. Ele dava um jeito sempre de subir no muro. Enorme. Ele era preto, mas não era dessa raça, não. Ele era pretinho, Xanxão. Esse aí me lembra o Xanxão. Só que tem que esse é muito bom demais. O temperamento dele realmente é uma doçura. Agora veja, ele é burro pelo seguinte, ele não tem noção da força que ele tem, do tamanho que ele tem, ele é burro. Ele não tem autoconsciência de si mesmo, vocês estão entendendo como é que é? Então veja, daquele tamanho, tudo mole, tem lá esse negócio de pendurado para as gatinhas brincarem, nós temos isso há anos. Ele chegou lá, gostou do negócio, fez assim, tirou e começou a julgar com o negócio todo quanto é lado. Gato nenhum nunca tinha feito aquilo, quer dizer, é capaz de derrubar uma opção de coisa. Estou esperando agora, você vai quebrar o que lá? Sem querer, coitado, ele não tem ideia. Ele é daquelas pessoas que pegam na maçaneta e a maçaneta fica na mão.
Você está entendendo? Porque tem força demais, não sabe que tem. Né? Primeira coisa, você acha que ele tem macrossoma? Está sendo desse jeito, é impressionante a raça. Impressionante. Macrossoma do gato. O que você queria falar? Eu? É. Não, só queria falar do gato, só isso. Obrigado. Sei que o senhor tem estimulado a turma para escrever verbete, mas como saber se já tem know-how para tanto? Eu tenho dúvidas sobre se tem tanta informação a ponto de escrever no verbete. Ainda acho que as informações que possuo são prematuras. Pode me ajudar? Olha, você tem que pegar o volume da verbetografia e ler. Tem que pegar isso o mais depressa possível. Eu não sei, a verbetografia já foi colocada na internet? Como é que está? Já foi? Onde é que ele pode pegar isso? Qual é o www? Fala aí para nós. Vai ser bom para ele saber, né, o que se passa. No próprio site das tertúlias, ao lado esquerdo, tem uma série de artigos que a pessoa pode fazer. Do lado esquerdo? Tem algum site. Telefone por aí, etc, tal? Como é que é? Não, nosso próprio site e e-mail. Qualquer dúvida a pessoa passa. É onde ele pegou mesmo, né? Tudo é igual, né? Então, pode passar o e-mail para a gente, esse mesmo e-mail que ele mandou a pergunta. Tá. Se ele não conseguir. No último sábado, apresentei minha experiência projetiva no seminário de pesquisa do IPC, junto com 2 professores. Quando me faltou certa desenvoltura quanto ao uso dos neologismos e conexão de ideias, senti leve banho energético na área do coronochakra e, subitamente, tudo ficou mais fácil. Como funciona exatamente o amparo de função? Já que serei preparado para a docência na condição segundo professor no CIP. Olha, funciona da seguinte maneira. O professor recebe a assistência do amparador. Agora, a maior assistência que ele vai receber é a hora que ele for fazer a docência itinerante. Que aí ele vai estar sozinho com o amparador e vai atender desde o processo administrativo até as perguntas de evolução de tudo quanto é jeito da turma que aparecer. De modo que o problema todo é você se dedicar ao caso, ao fato, e ter a orelha em pé, ficar atento, alerta ao processo da assistência do amparador. Com isso, você vai desenvolver. Agora, anota todos esses fatos, igual esse que aconteceu com você, para você entender mais o parapsiquismo com o passar do tempo. Estou acompanhando as tertúlias há alguns dias, mas fico perdida. Não consigo acompanhar os temas que são abordados. Vi que as pessoas têm um guia para acompanhar. Onde consigo material impresso? Ela está querendo, o verbete, não é isso? Tem que explicar para ela, fala aí para mim. Essa é nova. No próprio site da tertúlia, vai ter do lado, acho que é esquerdo, download de verbetes. Então, ela pode procurar lá. Lá em cima ela tem os Fala verbetes. com ela que é esse mesmo que ela acessou para escrever isso aqui. É só olhar, é de baixo, à esquerda, à direita, como é que é? Isso. Fala com ela. Que aqui ele não está entrando na tertúlia agora, mas é do lado direito. Esse é do lado direito? Olha lá, ó. Olha lá. É isso que eu... Isso. Ela pode ver o tema do dia ali. Agora, eles estão falando lá que eu sou da esquerda. Vocês viram que tinha uma seta que estava para a esquerda. Aqui dentro do computador. Olha lá, como funciona a liberação. Olha lá, princípio da descrença. Ali tem os dados todos. Não tem eles todos. Então, aí está Ato social, põe lá. alfabética e ela pode ir fazendo download. Então, ela entra na letra do verbete que ela quer baixar. E ela entra ali, ó, como ele entrou na letra P, e a pessoa pode dar um clique em cima do verbete e vai abrir em PDF. Aí a pessoa, a partir do PDF, ela pode imprimir o verbete. Agora aqui outro. Na tertúlia de ontem o senhor disse que existem certas pessoas que sentem a mega autorização
mas não entendem e não estudaram nada. Se a mega euforização foi apresentada pelo senhor há 6 meses, o que deve ser estudado para o devido entendimento e vivência do fenômeno? Primeiro, eu já falei aqui, mobilização básica de energia, estado vibracional. Depois, ar voltaico crânio chacral. Né? Depois, exteriorização de energia do modo que você puder. Outra coisa, TENEPS. Só por isso, se a pessoa chegar nessas 5 coisas aí, ela já vai resolver esse negócio todo facilmente. Ela vai entender mais. Agora, a mega euforização é como é que você fala aí, você que é de Foz do Iguaçu, é o chique do último. A mega euforização é o chique do último. Vamos entender que é o que o povão aqui fala. Tá certo? Considerando a condição da consciência existencial que se infiltra numa empresa antiética para ajudar na evolução de certas pessoas, de que maneira identificar o momento de sair? Na hora que você conseguiu algum triunfo, algum êxito, algum sucesso. A hora que você viu que valeu a pena, você vai ter inspiração de deixar. Tive uma projeção em que fui levado até um local para assistir consciências que estavam visivelmente perturbadas. Pude notar que algumas nem tinham total consciência de que haviam dessomado, pois estavam praticamente no mesmo ritmo que haviam quando ressomadas. Elas haviam falecido vítimas de drogas sintéticas ingeridas em festas raves. As consciências se embalavam como se estivessem em uma festa ao ar livre, porém suas fisionomias estavam totalmente modificadas, quase monstruosas. Percebi que outras consciências se alimentavam daquelas energias emanadas. Quando elas notaram minha presença, vieram na minha direção, julgando muita energia negativa e densa. O que o senhor acha desse processo? Por que fui levado até lá se não tem total domínio das minhas energias? Isso mostra que você tem assédio. Isso aí é a baratosfera. Você esteve na baratosfera, pode escrever, anota tudo isso aí. Melhor do que isso, essa sua descrição está ótima. Isso é que é o umbral dos espíritas. Isso é que é o inferno dos católicos. Isso é que é o infernão do Dante. Professor Valdo? Ele foi lá por uma condição, então, de afinidade? Que tinha uma sede Lógico, somos afins se atrás, foi por isso. Ele não foi lá. Agora, nós temos que ir com calma com isso, porque às vezes ele foi levado por algum amparador que ele nem teve capacidade de ver que o amparador estava lá. Exatamente. Então, isso tudo, ele é que tem, por isso tem que anotar e ver o que vai acontecer. Agora, que tem assédio nisso, tem, que eu tenho afinidade com o processo, tem, está na cara. Mas ele já escreveu aí, eu já falei com ele que ele tinha coisa antes. O nome aí já é meu conhecido. Professor Valdo? Como que a gente pode aprofundar esse confronto entre os atos sociais e a autoproex? O caso todo é o seguinte, a sua proex, ela precisa de quê em matéria de sociabilidade? Tem proex com mais ou com menos sociabilidade. Sociabilidade de um jeito ou de outro. Como é que fica? Tem sociabilidade de muita exposição e sociabilidade menor, mais recatada. Tudo, a programação existencial da pessoa tem que ver como é que é isso. Hein? Ué, só pesquisar, só ver o que a pessoa está fazendo. A programação existencial da pessoa, por exemplo, se uma pessoa tem habilidade com uma coisa, ela não vai ser programada para fazer outra coisa que ela não tem habilidade. Só olhar. O processo é levantar a pesquisa, ver o que a pessoa é. E outra coisa, e os aportes? O que ela recebeu? Para que é? São aportes de sociabilidade ou não? Como é que é a situação? E como evitar a mimese nesses atos sociais? Como é que é? Como evitar a automimese nesses atos sociais? Não, ela não deve pensar nisso, ela tem que fazer e ver o que acontece. Se viu que está com excesso, ela corta. Não pode ficar de braço cruzado, esperando que o maná dos céus caia. Não existe isso. A pessoa tem que se mexer. Tem que começar a estudar. Proex é isso. Auto-esforço, que eu chamo. Esse é o caminho. Valdo. Ponto anterior. Quer dizer que o amparador pode utilizar
a sua afinidade com os assediadores para ajudar. Mas agora veja, para levar a pessoa lá, às vezes, a pessoa, você sabe, fica totalmente abilolada. Então, o que se passa? Ela vai, como ela tem afinidade com a baratosfera e não com o amparador, ela vai perceber a baratosfera, mas não vai perceber que o amparador está lá com ela, tentando ajudar. Então, isso aí, é preciso ter cuidado, que às vezes não foi o assediador que levou lá, foi um amparador, para ela ter uma ideia, um contato. Agora, para isso, essa pessoa aqui, o nosso amigo, tem que pensar, eu tive alguma ressaca energética depois que eu vim para o corpo? E tem que começar a estudar, por isso que estou falando. Sem estudo não vai. Teria um indicador. Disso desenvolve. Se ele voltou mais ou menos bem, é porque ele estava amparado lá. Tinha algum amparo. Agora, veja, o amparador, às vezes, nem pode aparecer para a pessoa, não consegue, por causa da condição dele, que é melhor, para não gastar energias à toa. Ele aplica as energias para manter a lucidez da pessoa. Então, o mais difícil, nesse caso, é manter a lucidez. Para isso, às vezes, é preciso de energia. Esse é o motivo, por exemplo, que eu explico lá no Projeção da Consciência. Eu saía para fazer assistência fora do corpo e estava com o psicossoma lastreado, pesadão, carregado. Então, o que é que se passa? Numa condição dessa, você fica, entendeu? Totalmente alterado pelo psicossoma. No fim, acabava aquele lastro, aliviava, eu tinha liberdade de fazer as minhas excursões técnicas de pesquisa e voltava para o corpo. Você está entendendo? Então, isso é inevitável. Todo mundo que está fazendo assistência é assim. Agora, vamos supor que essa pessoa, ele ainda não tem ainda a capacidade de fazer assistência. Ele está sendo assistido. Ele é mais obnubilado que o normal. Você está entendendo como é que é? Isso é um fato. Isso aí, a maioria dos livros não falam nisso. Supondo que o caso dele seja de assistência, que o amparador levou ele lá. Qual seria a mensagem do fenômeno que ele daria para ele? Como é que é, e a turma ficar conhecendo, porque amanhã essas consciências que estavam lá, que são companheiro dele, e às vezes credores dele, eles vão aparecer, já sabe quem é ele. Parlamenta, conversa, diplomacia, etc. Se vira. Até um certo ponto. Mas o problema maior é esse que eu estou falando. Geralmente é assistente. Valdo, a minha pergunta é sobre o EV. Como é que, para você, nessa vida física, você descobriu o EV? Não, você EV começou a fazer EV? Muitas vidas minhas, não é da agora, não. Mas nessa Ele é vida... a base de tudo. Agora, só que tem. E quem dirigia essas coisas e fazia muita coisa são consciências muito mais evoluídas. Eu vi, todo mundo fazia. Eu já aplicava mais ou menos o meu jeito. Mas não havia ambiente favorável para isso devido ao misticismo. Mas você foi aperfeiçoando nessa sua vida física o EV? Foi, não, meu aperfeiçoamento é para manter a lucidez mais cedo. Eu consegui isso com 14 anos. Com 14 anos eu já dominava tudo. Com 14 anos você já instalava o EV facilmente? Agora, numa próxima eu quero ver se eu chego lá pelos 8. Isso é muito importante. Muito sério. Entende? Ok. Esse é o caminho. Agora, o estado vibracional é a chave de tudo, mas é o que eu estava falando aqui ontem, que eu estou pedindo assistência para todo mundo que tiver alguma ideia. Sei lá se tem gente nova aí que fez curso intermissivo recente, às vezes já descobriram alguns outros métodos, seria bom já aplicar, a gente ver o que faz para o povo entender o estado vibracional. Eu escrevi agora, qualquer hora nós vamos trazer aí, a voliciolina, que é a gasolina consciencial. Está entendendo? É a força da consciência mostrando isso. O estado vibracional é justamente isso. É a base de tudo. Todos esses fenômenos básicos de energossomaticidade, tudo deriva do estado vibracional. Então é a sua vontade materializada. Isso é a sua energia. É o estado vibracional. E você lembra mais ou menos a primeira vez que você instalou o estado vibracional? Não, foi eu um ato mexi assim, com histórico? isso. Como... Nessa vida, nessa vida. Não, essa eu sei deixou, mas eu pequeno, meu pai, eu era menor, e meu pai doente. Na hora que ele estava querendo mudar as coisas todas, ele me chamava no quarto, passava às vezes 3 meses naquele quarto, tudo fechado, tinha até mau cheiro, de xixi, aquela coisa toda. Ele me chamava lá, me colocava em cima da cama, que era mais alta, e falava assim, ó, você agora me dá o passe.
da cabeça até os pés. Aí eu dava o passe a ele sentia, melhorava, saía, tomava banho, fazia barba, mudava a roupa e ia trabalhar. Passava 3 meses trabalhando em odontologia, depois voltava na camueca de novo. A camueca era aquele estado de depressão, escondido, no escuro. Está entendendo como é que é? Então ele já sabia do processo da minha energia, se sentia bem comigo. Agora, quantos anos você pensa que eu tinha? 8, tinha 4, 5, 6 anos só, já fazia isso. Está entendendo? Então você já sentia no corpo o estado vibracional. Eu, com 3 anos, comecei a falar as coisas. Aí o povo lá, pelas tantas, me atenderam. Meu irmão esteve aqui e falou com uma das nossas amigas, ela que estava me falando. Eu falei assim, não, o Valdo era o seguinte, quando ele deixou o movimento espírita, que já tinha mais de 30 anos, eu vi que ele era uma pessoa humana igual aos outros, porque antes eu achei que ele fosse alguma coisa diferente. Sempre meu irmão mais novo. Entendeu? Sempre dei bem com ele. Ele é mais novo do que eu. Sempre a gente foi sempre assim. Igual essa minha irmã que está aí, que era a mais velha também. Nós sempre nos dando bem. E dos 4 até os 15, a instalação do teu EV melhorou? A produção do EV melhorou? Eu só comecei a ter confiança nisso lá pelos 14 anos. Aos 12 anos, por exemplo, foi quando começou aquele negócio que eu falei assim, isso não é para você. Aí eu falei assim, ainda tem coisa ainda que eu tenho que deixar, ainda tem umas coisas erradas. Aí eu começava a anotar tudo, tinha as grades de horário, aqueles negócios todos que eu anotava, o que eu devia de fazer. Eu tinha uma série de quadros de horário, que o povo hoje chama de grade de horário, para muitas coisas que eu fazia. Parte intelectual, parte emocional, a parte social, processo de leitura, tudo eu tinha por dia. E o que eu fazia? É uma série, você está entendendo, de folhinha, de calendário. Com isso, eu melhorava tudo. Outra coisa, a minha vida era para estudar. Então você fez os exercícios que aprimoraram o seu EV, né? Com a prática, né? O povo, na mocidade espírita, falava que eu me dedicava demais às coisas, que isso era errado. Eu era patológico. Isso que eles chamam de workaholic, hoje. Eles já me chamavam, não tinha esse nome. Mas eles chamavam que eu era assim. E foi isso que me deu infarto. Porque a hora que eu deixei os meus empregos e comecei a trabalhar só na assistência full time, pensa bem, eu nadei de braçada. Depois de muitos anos, sem poder fazer aquilo, aí eu comecei a trabalhar demais, foi aí que me deu infarto. Agora, me deu infarto seguinte, eu estava muito bem, com a disposição enorme para tudo, energia demais, o corpo não aguentou. E outra coisa, o infarto deu da seguinte maneira, eu estava atendendo uma porção de gente, lá na área desse bairro que a gente criou. E eu fui passando, a hora que eu fui voltando para casa, estava até de jaleco, com o meu material de médico para atender, os aparelhos, aquela coisa toda. Quando veio, eu vi que tinha uma tempestade marcando. Lá, às vezes, dá uma tempestade de uma hora para outra, negócio seríssimo, junto do aeroporto. Então, eu saí correndo no meio do mato, carregando aquele negócio. Quando eu cheguei em casa, aí eu comecei a ver, quando eu vi bolas, eu estou infartado. Aí eu cheguei lá e joguei a nitroglicerina debaixo da minha língua e falei com o povo, chama os médicos lá para mim que eu estou tendo um infarto aqui. Deitei lá e fiquei quieto. Aquilo me salvou. Eu poderia ter ido embora. Aí eles falaram para mim, Valdo, você tem que mudar. Eu, de 3 em 3 meses, comecei a mudar meus horários, minhas atividades, tudo que eu tinha. Isso me salvou. Agora, eu fico só pensando, todos aqueles professores que estavam lá, que tinham uma junta médica em cima de mim, praticamente todos já foram embora. Tinha alguns que tinham mais ou menos a mesma idade que eu. Mas todo mundo já foi embora, eu estou vivo. E eles falaram, você não vai viver muito tempo, porque desse jeito, você continuar assim, você não vai nem 5 anos. Agora, muda seus horários para ver se você dura mais uns 10, porque ter infarto com 28 anos é demais, não dá. Agora, recentemente, vocês sabem daquela história que aconteceu com o Eduardo. O Eduardo foi mostrar minha ficha com os negócios todos para um grande especialista aí de cardiologia. Ele falou assim, não é possível. Se ele teve aos 28, ele deve ter tido no mínimo mais 2 infartos depois. Você nunca teve mais nada.
Assim, mas ele é uma exceção, isso não existe. Esse cara tem que estar morto. Você está entendendo como é que é? Agora, por quê? Porque eu sou fogo da canjica, quer dizer, eu levo a coisa séria. Eu sou organizado, seria bom, disciplinado, né? Eu sigo as coisas, tudo aquilo que eu vejo que tem lógica, eu sigo. Tudo mesmo certinho. Instalação de EV, né? Instalação de EV constante, né? Não, agora, o que me ajuda mais mesmo, falando franco, é a energia. Quem tem razão é o nosso povo lá. Quem? O povo que tinha razão. A hora que ele fez o CP2 comigo e que examinou tudo, falou assim, não, a conclusão que a gente chega é o seguinte, quem entra nesse campo e fica no campo, não envelhece. Durante aquele período não há envelhecimento, seja a idade que for que a pessoa tem. Então, se a pessoa estiver nesse campo, nós organizamos, a pessoa não envelhece. Tem um médico aí que essa semana virou para mim e falou assim, vem cá, eu não acredito muito que você tenha a sua idade. Ele me falou na cara, ele não está aqui agora. Ele me falou isso. Você não tem. Você parece ser muito mais moço, é esquisito o seu caso. Energia. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 61 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 20 perguntas online. Os recados de hoje. O João Paulo, pela Conscius, o Alexandre, um encontro de parageneticologia, a Érica sobre revegetação no CAEC, a Magali o curso heterocrítica e a Adriana sobre a Semana da Educação da Reaprendência. Boa tarde. Vou falar em nome da Conscius a respeito do fundamento da conscienciometria. A gente acabou de abrir uma turma, agora no dia 1º de setembro, hoje, está começando, iniciando essa turma, que lotou rapidamente, com 20 alunos, e agora nós estamos abrindo uma outra turma para o dia 10 de setembro, vai ser domingo. Então, fundamentos, são 24 aulas, no caso, esse vai ser aos domingos, às 3 da tarde. 3 da tarde, de 3 às 5h30. O curso ele tem um preço de uma dinâmica, e se você já faz dinâmica, tem desconto. Mais informações no CAEC, ou com qualquer voluntário da Conscius. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar para o primeiro encontro do Colégio Invisível da Parageneticologia, que será realizado no dia 19 de setembro, das 8h30 às 19 horas. E o objetivo desse primeiro encontro é exatamente a gente expandir os conceitos da parageneticologia e fazer as correlações da autopesquisa com a especialidade. As inscrições poderão ser realizadas através do site www.paragenetica.webnode.com.br ou com a professora Tânia Guimarães ou com a voluntária Tereza Martins. O valor desse encontro é R$30 e no final do local de pesquisa, do auditório da Holoteca, nós vamos fazer uma oficina sobre retrocognição. Então, estou convidando a todos, será um prazer recebê-los. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Pessoal, então nós estamos na fase de arrecadação de recursos para o plantio. São 6.000 árvores que nós vamos receber de plantas nativas. Nós já fomos vistoriados essa semana pela Itaipu, quem vai nos doar as mudas. E cabe a nós preparar o terreno, ter pessoal que a gente possa contar para esse trabalho, que é um trabalho de mutirão desse plantio. Além das 6.000 árvores nativas, tem os 2.000 ciprestes para a gente colocar numa das laterais do caminho da lógica. Então, eu conto com a colaboração e com a sensibilização de cada um, que cada um faça uma contagem da sua pegada ecológica, de quanto que cada um andou gastando em transporte, alimentação, uma série de coisas assim, que implica num custo ambiental. Se você conseguir converter isso e falar assim, bom, eu deveria plantar 2 árvores por mês ao longo desses meses, e se eu não plantei nenhuma nesse ano que passou e nem no outro ano, você pode imaginar que se você tiver aí 48, 50 árvores, está de bom tamanho para você começar a fazer a compensação dos seus créditos de carbono. Então avalie nesse aspecto, porque
a gente tem a área para plantar, ela é necessária e precisa desse aporte financeiro. Quando eu não estiver aqui, na segunda, quarta e sexta, está o Roberto, está o resto do pessoal, e eles permitiram que a gente colocasse uma caixinha para arrecadar esses recursos aqui no tertuliário. Então, a gente agradece de antemão. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu vim convidar para a 12ª edição do Imersão de Heterocrítica de Obra Útil. Então, ele vai ocorrer nesse próximo final de semana, dia 4 e 5 de setembro, e com a presença do autor, que é o Gilson Volpato, que é um biólogo, é mestre, doutor, e também que presidiu a Comissão de Editores Científicos da Unesp. Ele é voltado mais para a questão de redação científica. Então, a gente deixa aí, para todos os que estão interessados, é importante que façam as inscrições, tá? O quanto antes, porque o nosso curso começa já no sábado. E quem tiver distante ou quiser mais informações sobre o curso, pode ligar para 45 3525 2652, aqui no CAEC. Obrigada. Olá, queria convidar todos os professores, docentes, candidatos à docência da Conscienciologia para participar da primeira semana de reeducação consciencial, de 8 a 16 de outubro, aqui em Foz do Iguaçu, pela Reaprendência. Esse evento ele vai ser promovido com cursos e no dia 11 e 12, a gente vai ter uma palestra, vai ser um congresso, um mini congresso gratuito e que vai estar aberto a toda a comunidade de Foz do Iguaçu. Então, estão sendo convidados professores universitários da região, turmas de pedagogia, turmas de letras, enfim, da área voltada para a educação. Então, seria muito interessante todos participarem, todos os professores de Conscienciologia, porque a ideia é fazer um grande debate em torno da temática da educação consciencial e da educação formal, né, e fazer vários paralelos. Além disso, tem os cursos gratuitos e cursos pagos que vão ser feitos para quem tem interesse em montar plano de aula, saber como é que funciona o ciclo parapedagógico, enfim, detalhar, né, discriminar bem o processo da nossa docência conscienciológica, tá? Mais informações podem ser obtidas no site da Reaprendência. Obrigada. Lembramos a todos que amanhã teremos o verbete mitoclastia, a especialidade interassistenciologia, e teremos a listagem de 20 verbetes novos, né, dos 17 coautores da enciclopédia. Obrigado a todos, uma boa tarde.